Paz do nosso Senhor. Estamos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos fazer uma reflexão no capítulo 2, apenas alguns versículos. Se você puder pegar a sua Bíblia, mas se não, você acompanha por aqui mesmo. Amém? O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Depois continue lendo a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, mas a nossa reflexão vai ficar apenas neste versículo que acabamos de ler. E o apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios, no capítulo inicial, no versículo inicial, que ele foi ter com eles para anunciar o testemunho de Deus. E as palavras não foi de sabedoria humana. E ele e propôs a eles a saber sobre Cristo e a este crucificado. Será que você conhece, você conhece a trajetória do nosso Mestre aqui nesta terra? Tudo que ele fez? Você conhece o plano da salvação através de Cristo? Você entendeu do Pai, da parte do Pai, o projeto, o plano da crucificação do Mestre para redimir e salvar a humanidade? Será que você entende? Foi isto que o apóstolo Paulo foi levar ao conhecimento ali aos Coríntios. E ele diz que ele esteve ali em temor e em tremor, anunciando as maravilhas, anunciando ao Mestre, ao Cristo crucificado. Ele não chegou ali para levar palavras de incentivo para aquele povo. Ele não chegou ali levando aquelas palavras de motivação, palavras motivacionais para levantar o ânimo dos coríntios. Não, ele levou a palavra da cruz. Ele foi levar para o que os coríntios entendessem, a Cristo que foi crucificado, o plano da salvação, para aquele que quando aceita o Senhor, ele possa ter os seus pecados perdoados e seu nome escrito no livro da vida. Ele foi levar o entendimento ali da pregação, da palavra do Senhor. É o que precisamos ouvir hoje, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o ensinamento. O Senhor, ele disse que o povo perecia porque lhe faltava o entendimento. Precisamos orar para que Deus levante homens comprometidos em levar a palavra do Senhor, ensinar, sobre Cristo, Cristo crucificado, Cristo que veio a este mundo para remir o pecado da humanidade. É essa a palavra que precisamos ouvir, mas temos promessa de salvação, de perdão de pecados, de socorro. Sim, também temos, mas o importante é saber, entender o que é a pregação, por que temos a Bíblia como regra de fé e prática.
Por que é que o povo é tão perseguido, o povo de Deus, quando guarda os mandamentos do Senhor, quando entende que ele não pode mais ser aquela pessoa com aquelas velhas práticas, quando aceita Jesus, que ele não pode mais viver da forma que vivia, porque o povo de Deus é luz, o povo de Deus é sal para o mundo, o povo de Deus tem que fazer diferença. Quando Jesus, uma certa feita, levaram para Jesus aquela mulher que é citada no Evangelho em ato de adultério, não é? E ele ali, os homens perguntam ali, os que levaram a mulher, eles perguntam ao Senhor ali, porque eles dizem o que fala na lei. E Jesus, ele diz, aquele que não tiver o pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E diz que vai saindo do mais velho até o mais moço. E ele diz assim, mulher, vai e não peques mais. E ali aquela mulher tem uma mudança de vida. Ela não volta mais a adulterar. Ela não volta mais a cometer os pecados que outrora ela cometia. Então é esse o sentido de entendermos o plano da salvação. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. E ele diz que as palavras dele não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito, no poder. Foi isso que Paulo levou para eles. E se talvez você não esteja recebendo a palavra pura e genuína, ore e peça ao Senhor para que Ele lhe revele, para que você possa passar também a palavra do Senhor para outras pessoas. Amém? E para terminar, ele diz que ali não consistiu, não é, em sabedoria humana, para que a fé dos coríntios não se apoiasse na sabedoria daquele homem sábio que era o apóstolo Paulo. Ele ainda deixou claro isso, mas foi no poder de Deus, porque no poder de Deus a transformação, a renovação, a mudança. E esse foi o objetivo do apóstolo Paulo para levar a palavra ali para eles. Então que nós possamos receber também esta mesma palavra, que nós possamos guardar a palavra do Senhor em nossa mente, em nosso coração, porque a gente alicerçado na rocha que é Cristo, nós entendemos o mistério do Senhor para mim, para você, para a humanidade. Sabemos que estamos aqui por um período de tempo. Não é eterna aqui a nossa vida. Não se empenhe muito em acumular riquezas e fortuna. Trabalhe, sustente a sua família, tenha uma vida digna, mas o seu alvo seja o céu, seja voltar para o Pai. Essa é a esperança da igreja. É um dia estarmos com o Senhor. E o Senhor mostra-nos que para chegar lá nós temos que ter mudança, caminhar pela porta estreita, porque a larga conduz à perdição, a larga é os manjares, é os prazeres desse mundo, é comer e provar tudo, é viver de qualquer forma, mas isso não agrada a Deus. E eu pergunto a você, como o apóstolo Paulo falou, não é na sabedoria humana, mas no poder de Deus, no plano da salvação que ele teve com seu Filho Jesus. Você aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Entrega a tua vida a Ele, perdoa os teus pecados, passe a ter uma vida transformada, para um dia ver o Senhor face a face. Amém? Continue lendo a Bíblia. Você aceita Jesus como teu Salvador? Leia a Bíblia.